Leitura do livro A Queda do Céu, capítulo 1. Desenhos de escrita. Sem que soubéssemos, forasteiros decidiram subir os rios e entraram em nossa floresta. Não sabíamos nada a seu respeito, nem sequer sabíamos que queriam se aproximar de nós. Certo dia chegaram até nossa casa grande de Maracana, no alto Tototobi, e eu era bem pequeno. Quiseram me dar um nome, Iose, mas achei-o muito feio e não aceitei. Soava como o nome de Ioase, o irmão mau de Omama. Então pensei que tal nome levaria os meus a zombarem de mim. Omama tinha muita sabedoria. Ele soube criar a floresta, as montanhas e os rios, o céu e o sol, a noite, a lua, as estrelas. Foi ele que no primeiro tempo nos deu a existência, estabeleceu nossos costumes. Ele também era muito bonito. Seu irmão Ioase, ao contrário, tinha a pele coberta de manchas esbranquiçadas e só fazia coisas ruins. Por isso eu fiquei bravo. Mas esses primeiros forasteiros logo foram embora e seu nome ruim foi junto. Depois de algum tempo, outros brancos chegaram. Esses ficaram. Construíram casas para viver perto de nós. Repetiam sem parar o nome daquele que os criou. Por isso, para nós, tornaram-se agentes de Teose. Foram eles que me nomearam Davi, antes mesmo de os meus familiares me darem um apelido. Conforme o costume dos nossos antigos, os brancos me disseram que esse nome vinha de peles de imagens em que estão desenhadas as palavras de Teose. É um nome claro, Davi, que não se pode maltratar. Fiquei com ele desde então. Antes de os brancos aparecerem na floresta, distribuindo seus nomes a esmo, tínhamos os apelidos que nos davam nossos familiares. Porém, entre nós, não são nem as mães nem os pais que dão nome às crianças. Estes só se dirigem a seus filhos pequenos com o termo Ose, filho, filha, os quais chamam ambos de Napa, mãe. Mais tarde, quando cresceram, chamarão ao pai de outro modo, Raapa, pai. São os membros da família, tios, tias, avós, que atribuem o apelido à criança. Em seguida, as outras pessoas da casa que os escutaram começaram a usá-lo. Depois, a criança cresce com o apelido e aos poucos ela se espalha na casa, de casa em casa. Quando se torna adulta, o nome acaba ficando associado a ela. Assim, chamaram a um dos irmãos de minha mulher de Wari. Por quê? Quando era pequeno, resolveu plantar de brincadeira uma árvore Wari-Mahi atrás da sua casa. Minha mulher foi apelidada de Haasi, doentia, pois ficava enferma a maior parte do tempo. Outros de nós se chamam Mioti, dorminhoco, Mamokiprei, olhos grandes, ou Nakital, fala alto. Contudo, na idade adulta, gente de longe, por maldade, às vezes acrescenta outros apelidos aos da infância. Mas essas são palavras muito feias. Fazem isso só para maltratar as pessoas que as designam. Pois entre nós, é um insulto pronunciar o nome de alguém em sua presença ou diante dos seus. Assim é. Não gostamos de ouvir nosso nome, nem mesmo nosso apelido de criança. Isso nos deixa furiosos de verdade. E se alguém os pronunciar em voz alta, vingamo-nos em seguida, fazendo o mesmo. É assim que trocamos insultos, expondo nossos nomes aos ouvidos de todos, de modo que aceitamos ter nomes, contando que fiquem longe de nós. São os outros que os usam, sem que saibamos. Mas acontece às vezes de apelidos de infância serem pronunciados na presença das crianças. Porém, assim que elas começam a crescer, isso deve acabar. Na adolescência, ninguém quer mais ouvir esses apelidos. A pessoa fica furiosa se ouvir seu nome ser pronunciado. Tem vontade de se vingar e fica muito brava. Quando eu me tornei homem, outros brancos resolveram me dar um nome mais uma vez. Dessa vez era o pessoal da FUNAI. Começaram a me chamar de Davi Shiriana. Mas esse novo nome não me agradou. Shiriana é como são chamados os Yanomami, que vivem no rio Uraricá, muito distante de onde eu nasci. Eu não sou um Shiriana. Minha língua é diferente da do que eles vivem naquele rio. Apesar disso, tive de mantê-lo. Tive, inclusive, de aprender a desenhá-lo quando fui trabalhar para os brancos, porque já o tinham desenhado numa pele de papel. O meu último nome, Copenaua, veio a mim muito mais tarde, quando me tornei mesmo um homem.
Esse é o verdadeiro nome Yanomami, Copenaua. Não é que nome de criança, nem um apelido que os outros me deram. É um nome que ganhei por conta própria. Na época, os garimpeiros tinham começado a invadir nossa floresta. Tinham acabado de matar 4 grandes homens Yanomami, lá onde começam as terras altas. A montante do rio Erou, a Funai me enviou para lá, para encontrar seus corpos na mata, no meio de todos aqueles garimpeiros que bem teriam gostado de me matar também. Não havia ninguém para me ajudar. Tive medo, mas minha raiva foi mais forte, então foi a partir daí que eu passei a ter esse novo nome. Só os espíritos Chapiri estavam do meu lado naquele momento. Foram eles que quiseram me nomear. Deram-me esse nome, Copenaua, em razão da fúria que havia em mim, para enfrentar os brancos. O pai da minha esposa, o grande homem de nossa casa, de Watoriki, ao pé da montanha no vento, tinha me feito beber o pó que os xamãs tiraram da árvore Iacoana-ri, e sob efeito do seu poder, eu vi descer em mim os espíritos das vespas Copenar. Disseram-me, estamos com você e iremos protegê-lo. Com isso, você passará a ter esse nome, Copenaua. Esse nome vem dos espíritos Vespa que beberam sangue derramado por Aroe, um grande guerreiro do primeiro tempo. O meu sogro fez umas imagens, desceram a Yasdeu, a mim, com seu sopro de vida. Foi então que eu pude ver esses espíritos Vespa dançarem pela primeira vez, e quando contemplei também a imagem do Aroe, de quem só tinha ouvido o nome até então, disse a mim mesmo, Raixopé. Então foi esse antepassado que pôs em nós a coragem guerreira. Esse é o verdadeiro rastro daquele que nos ensinou a bravura. Aroe nasceu nas terras altas, na floresta daqueles a que chamamos de gente da guerra. Era muito agressivo e destemido. Atacava sem trégua as casas próximas à sua. A cada vez, os parentes de suas vítimas cercavam-no e, por vingança, flechavam-nos um após outro. Depois, quando o seu sopro parecia ter parado e ele aparentava estar mesmo morto, abandonavam seu cadáver coberto de sangue no chão da floresta. Então os guerreiros matadores diziam a si mesmos, está bom, ele vai apodrecer aqui e nosso rancor será apaziguado. Iam embora, satisfeitos com a vingança. A uma dada altura, exaustos, faziam uma parada na mata e, despreocupados, tomavam banho num igarapé. Contudo, o cadáver do Aroe sempre voltava à vida depois de ter sido abandonado. Era tão resistente que ninguém podia acabar com ele. Voltava-se e saía no encalço dos seus agressores. Alcançava-os e flechava-os, até o último. Acontecia sempre no mesmo modo. Ninguém conseguia matar Aroe. Ele era, mesmo, muito tenaz e belicoso. Com o passar do tempo, seus inimigos perplexos perguntaram-se, o que faremos? Como conseguiremos fazer com que morra para sempre? Alguém propôs, vamos decapitá-lo. Todos concordaram e se puseram logo no caminho para tentar acabar com ele. Crivaram, de novo, o corpo de Aroe das flechas, e dessa vez não se contentaram em deixá-lo morto no chão da floresta. Cortaram-lhe a cabeça, e assim, apesar de todos os seus esforços, Aroe não foi mais capaz de escapar da vingança dos seus inimigos. Recobrou um sopro de vida e tentou recolocar a própria cabeça no pescoço várias vezes, mas em vão. Acabou morrendo mesmo. Então seu fantasma se dividiu e se propagou para longe, em todas as direções. Foi assim que ele nos ensinou a coragem guerreira, que os brancos não pensem que os Yanomami não são valentes à toa. Devemos nossa valentia a Aroe. O cadáver decapitado de Aroe jazia sobre as flores secas que cobriam o solo. Todo o seu sangue tinha se esparramado pelo chão e aos poucos então as vespas da floresta se reuniram com as formigas de Roikashi nas folhas ensanguentadas para se fartarem. Foi assim, sorvendo o sangue de Aroe, que elas ficaram agressivas e sua picada tão dolorosa. Então, quando vemos um ninho de vespas numa árvore, não ousamos chegar perto. São muitas as vespas da mata e outras tantas suas imagens. Por isso também as fazemos descer, como o espírito Chapiri, para atacar os seres maléficos, ou flechar os Chapiri guerreiros com xamãs distantes. Eu passei a ter o nome de Copenaua porque se parece que, com os espíritos Vespa, cujas imagens eu vi beber o sangue do grande guerreiro Aroe, quando tomei o pó de Iacoana.
Assim recebi esse nome para defender os meus e proteger nossa terra, pois foi Aroe, no primeiro tempo, que ensinou a bravura aos nossos antepassados. Se os brancos não tivessem entrado em nossa floresta quando eu era criança, com certeza teria me tornado um guerreiro, e tomado pela raiva teria flechado outros Yanomami por vingança. Eu cheguei a pensar nisso, mas nunca matei ninguém. Sempre contive meus maus pensamentos para cima de mim e fiquei quieto, lembrando-me dos brancos. Dizia a mim mesmo: se eu flechar um dos nossos, esses forasteiros que cobiçam a floresta dirão que eu sou mau e não tenho nenhuma sabedoria. Então eu não farei isso, porque são eles que nos matam com suas doenças e suas espingardas. Hoje é contra eles que devo dirigir meu rancor. Assim, pouco a pouco, meu nome foi ficando mais longo. Primeiro foi Davi, o nome que os brancos me atribuíram na infância. Depois foi Copenaua, o que me deram mais tarde os espíritos Vespa. E por fim acrescentei Yanomami, que é a palavra sólida que não pode desaparecer, pois é o nome do meu povo. Eu não nasci numa terra sem árvores. Minha carne não vem do esperma de um branco. Eu sou filho dos habitantes das terras altas da floresta, e eu caí no solo da vagina de uma mulher Yanomami. Eu sou filho da gente a qual Omama deu a existência no primeiro tempo. Eu nasci nessa floresta e sempre vivi nela. Hoje, meus filhos e netos, por sua vez, nela cresceram. Por isso, meus dizeres são os de um verdadeiro Yanomami. São palavras que me ficaram no coração e na solidão, depois da morte dos meus antigos. São palavras que os espíritos me deram em sonho, e também palavras que vieram a mim escutando as maledicências dos brancos e a nosso respeito. Estão enraizadas com firmeza no fundo do meu peito. São essas as palavras que eu gostaria de fazer ouvir, agora com a ajuda de um branco, que pode fazer com que sejam escutadas por aqueles que não conhecem a nossa língua. Vocês não me conhecem nem nunca me viram. Vivem numa terra distante? Por isso eu quero que conheçam o que os nossos antigos me ensinaram. Quando eu era mais jovem, não sabia nada. Depois, pouco a pouco, comecei a pensar por conta própria. Hoje, todas as palavras que os antigos possuíam antes de mim são claras em minha mente. São palavras desconhecidas pelos brancos, que guardamos desde sempre. Desejo, portanto, falar-lhes o tempo muito remoto em que os ancestrais animais se metamorfosearam e do tempo em que Omama nos criou. Quando os brancos ainda estavam muito longe de nós, no primeiro tempo, o dia não acabava nunca, a noite não existia. Para copular sempre sem seres vistos, nossos ancestrais tinham de se esconder na fumaça de suas fogueiras. Afinal, flecharam os grandes pássaros da noite, os titiquique que choravam, nomeando os rios, para que a escuridão descesse sobre eles. Além disso, eles se transformavam em caça, sem parar. Assim, foi depois de todos terem virado animais. Depois de o céu ter caído, que Omama nos criou, tais como somos hoje. Nossa língua é aquela com a qual ele nos ensinou a nomear as coisas. Foi ele que nos deu o conhecer as bananas, a mandioca e todo o alimento de nossas roças, bem como todos os frutos das árvores da floresta. Por isso queremos proteger a terra em que vivemos. O Mama a criou e deu a nós, para que vivêssemos nela. Mas os brancos se empenham em devastá-la, e se não a defendermos, morreremos com ela. Nossos antepassados foram criados nessa floresta há muito tempo. Ainda não sei muito a respeito desse primeiro tempo, por isso penso muito nele. Assim, meus pensamentos, quando estou só, nunca são calmos. Eu busco, no fundo de mim, as palavras desse tempo distante em que os meus vieram a existir. Eu pergunto-me como seria a floresta quando eu era ainda jovem e como viviam nós quando eles eram ainda jovens e como viviam nossos ancestrais antes da chegada das fumaças das epidemias dos brancos. Tudo que sei é que quando essas doenças ainda não existiam, o pensamento de nossos maiores era muito forte. Viviam na amizade entre os seus e guerreavam para se vingar dos inimigos. Eram como Mama os havia criado. Hoje os brancos acham que deveríamos imitá-los em tudo, mas não é o que queremos. Eu aprendi a conhecer seus costumes desde a minha infância e falo um pouco da sua língua, mas não quero de modo algum ser um deles. A meu ver, só poderemos nos tornar brancos no dia em que eles mesmos se transformarem em Yanomami. Eu sei também que se formos viver em suas cidades, seremos infelizes. Então,
Eles acabarão com as florestas e nunca mais deixarão nenhum lugar onde possamos viver longe deles. Não poderemos mais caçar nem plantar nada. Nossos filhos vão passar fome. E quando eu penso em tudo isso, eu fico tomado de tristeza e de muita raiva. Os brancos se dizem inteligentes, não somos menos. Nossos pensamentos se expandem em todas as direções e nossas palavras são antigas e muitas. Elas vêm de nossos antepassados. Porém, não precisamos, como os brancos, de peles de imagem para impedi-las de fugir da nossa mente. Não temos de desenhá-las, como eles fazem com as suas. Nem por isso elas irão desaparecer, pois ficam gravadas dentro de nós. Por isso nossa memória é longa e forte. O mesmo ocorre com as palavras dos espíritos Chapiri, que também são muito antigas, mas voltam a ser novas sempre que eles vêm do novo dançar para o jovem xamã. E assim tem sido há muito tempo. Sem fim, nossos xamãs mais antigos nos dizem: agora é a sua vez de responder ao chamado dos espíritos. Se pararem de fazê-lo, ficarão ignorantes. Perderão seus pensamentos. E por mais que tentem chamar a imagem de Teossi para arrancar seus filhos dos seres maléficos, não conseguirão. As palavras de Omama e as do Chapiri são as que eu prefiro. Essas são minhas verdades. Nunca irei rejeitá-las. O pensamento dos brancos é outro. Sua memória é engenhosa, mas está enredada em palavras esfumaçadas e obscuras. O caminho da sua mente costuma ser tortuoso, espinhoso. Eles não conhecem de fato as coisas da floresta. Só contemplam sem descanso as peles de papel em que desenharam suas próprias palavras. Se não seguirem seu traçado, seu pensamento perde o rumo. Então enche-se de esquecimento e eles ficam muito ignorantes. Seus dizeres são diferentes dos nossos. Nossos antepassados não possuíam peles de imagens e nelas não escreveram nada, nem leis, nem nada. Suas únicas palavras eram as que pronunciavam, suas bocas, e eles não as desenhavam, de modo que elas jamais se distanciavam deles. Por isso os brancos as desconhecem desde sempre. Eu não aprendi a pensar as coisas da floresta fixando os olhos em pedaços de papel. Eu vi-as de verdade, bebendo o sopro da vida dos meus antigos com o pó do Iacoana que me deram. Foi desse modo que me transmitiram também o sopro dos espíritos que agora multiplicam minhas palavras e estendem o meu pensamento em todas as direções. Eu não sou um ancião e ainda sei pouco. Entretanto, para que minhas palavras sejam ouvidas longe da floresta, eu fiz com que fossem desenhadas na língua dos brancos. Talvez assim, eles afinal a entendam, e depois deles seus filhos e mais tarde ainda os filhos dos seus filhos. Desse modo, suas ideias e a nosso respeito deixarão de ser tão sombrias e distorcidas, e talvez até percam a vontade de nos destruir. Se isso ocorrer, os nossos não mais morrerão em silêncio, ignorados por todos, como jabutis escondidos no chão da terra. A imagem de Omama disse a todos os antepassados: vocês viverão nessa floresta que criei, comam os frutos de suas árvores e caçem seus animais. Abram roças para plantar bananeiras, mandioca e cana-de-açúcar. Deem grandes festas rearru. Convidem uns aos outros. De diferentes casas, cantem e ofereçam muito alimento aos seus convidados. Não disse a eles: abandonem a floresta, entreguem-se aos brancos, para que a desmatem, escavem seu solo e sujem seus rios. Por isso quero mandar minhas palavras para longe. Elas vêm dos espíritos que me acompanham. Não são imitações de peles de imagens que olhei. Estão bem fundo em mim, mas muito tempo que Omama e nossos ancestrais as depositaram em nosso pensamento, e desde então nós a temos guardado. Elas não podem acabar. Se as escutarem com atenção, talvez os brancos parem de achar que somos estúpidos, talvez compreendam que é seu próprio pensamento que é confuso e obscuro, pois na cidade ouvem apenas o ruído dos seus aviões, carros e rádios, de televisores e máquinas. Por isso suas ideias costumam ser obstruídas e esfumaçadas. Eles dormem sem sonhos, como machados largados no chão de uma casa. Enquanto isso, no silêncio da floresta, nós, xamãs, bebemos o pó das árvores Iacoana-ri, que é o alimento do Chapiri. Estes, então, levam nossas imagens para o tempo do sonho. Por isso somos capazes de ouvir seus cantos e contemplar suas danças de apresentação, enquanto dormimos. Essa é a nossa escola,
onde aprendemos as coisas de verdade. O Mama não nos deu nenhum livro mostrando os desenhos das palavras de Teossi, como o dos brancos. Fixou suas palavras dentro de nós. Mas, para que os brancos as possam escutar, é preciso que sejam desenhadas como as suas. Se não for assim, seus pensamentos parecerão ocos. Quando essas antigas palavras aparecem, apenas saem das nossas bocas, eles não as entendem direito e as esquecem logo. Uma vez coladas no papel, permanecerão tão presentes para eles quanto os desenhos das palavras de Teossi, que não param de olhar. Isso talvez os faça dizer: é verdade, os Yanomami não existem à toa. Não caíram do céu, foi o Mama que os criou, para viverem na floresta. Por enquanto, os brancos continuam mentindo a nosso respeito, dizendo que os Yanomami são ferozes. Nós só pensam em fazer guerra e roubar mulheres. São perigosos. Tais palavras são nossas inimigas e nós a odiamos. Se fôssemos ferozes de verdade, forasteiro algum jamais teria vivido entre nós. Ao contrário, tratamos com amizade os que vieram à nossa terra para nos visitar. Moraram em nossas casas e comeram nossa comida. Essas palavras torcidas são mentiras de maus convidados. Ao retornarem às suas casas, poderiam ter dito a todos, ao contrário, que os Yanomami amarraram minha rede em sua casa e com generosidade me ofereceram sua comida, que vivam na floresta como seus antepassados antes deles, que seus filhos sejam muitos e que sempre saudáveis, que continuem caçando, dando festas reahu e fazendo dançar seus espíritos chapiri. Em vez disso, nossas palavras foram enredadas pela língua fantasma, cujos desenhos tortos se espalharam entre os brancos, por toda parte, e acabaram voltando para nós. Foi doloroso e revoltante para nós, pois tornaram-se palavras de ignorância. Não queremos mais ouvir essas velhas palavras a nosso respeito. Pertencem aos maus pensamentos dos brancos. Tampouco quero ouvi-las repetir. As palavras dos Yanomami para defender a floresta são mentira. Ela logo estará vazia. Eles são poucos e vão todos virar brancos. Por isso quero fazer com que essas palavras ruins sejam esquecidas e substituídas pelas minhas, que são novas e direitas. Ao escutá-las, os brancos não poderão mais pensar que somos como seres maléficos ou caça da floresta. Quando seus olhares acompanharem o traçado das minhas palavras, vocês saberão que estamos ainda vivos, pois a imagem de Omama nos protege. Então, poderão pensar: eis aí belas palavras. Os Yanomami continuam vivendo na floresta, como seus antepassados. Residem em grandes malocas, onde dormem em suas redes, perto de sua fogueira. Comem banana e mandioca de suas roças, flecham os animais da floresta e pescam peixes em seus rios. Preferem sua comida aos alimentos mofados dos brancos, fechados em caixinhas de ferro ou estojos de plástico. Convidam uns aos outros das casas diferentes para dançar durante suas grandes festas reahu. Fazem descer seus espíritos chapiri. Falam sua própria língua. Seus cabelos e olhos continuam semelhantes aos de Omama. Não viraram brancos. Continuam vivendo nas mesmas terras que do alto dos nossos aviões parecem vazias e silenciosas. Nossos pais já causaram a morte de muitos de seus maiores. Não devemos continuar nesse mau caminho. Longe de nossa floresta, há muitos outros povos além de nós. Contudo, nenhum deles tem um nome semelhante ao nosso. Por isso devemos continuar vivendo na terra de Omama nos deixou no primeiro tempo. Somos seus filhos e genros, mantemos o nome que nos deu. Desde que nos encontramos, os brancos não param de nos perguntar: quem são vocês? De onde vocês vêm? Como se chamam? Querem saber o que o nosso nome Yanomami significa. Por que tamanha insistência? Alegam que é para pensar direito. Achamos que, ao contrário, isso é ruim para nós. Resposta lhes daremos: queremos proteger o nosso nome. Não nos agrada repeti-lo à torta direito. Seria maltratar a imagem de Omama. Não é assim que falamos, por isso ninguém quer responder às suas perguntas. Somos habitantes da floresta. Nossos ancestrais habitavam as nascentes dos rios muito antes de seus pais nascerem e muito antes do nascimento dos nossos antepassados brancos. Antigamente éramos realmente muitos
e nossas casas eram muito grandes. E depois muitos dos nossos morreram quando chegaram esses forasteiros, com suas fumaças e epidemias e suas espingardas. Ficamos tristes e sentimos a raiva do luto demasiadas vezes no passado. Às vezes até tememos que os brancos queiram acabar conosco. Porém, a despeito de tudo isso, depois de chorar muito e de pôr as cinzas dos nossos mortos em esquecimento, podemos ainda viver felizes. Sabemos que os mortos vão se juntar aos fantasmas de nossos antepassados nas costas do céu, onde a caça é abundante e as festas não acabam. Por isso, apesar de todos esses lutos e prantos, nossos pensamentos acabam se acalmando. Somos capazes de caçar e de trabalhar de novo em nossa roça. Podemos recomeçar e viajar pela floresta e a fazer amizade com as pessoas de outras casas. Recomeçamos a rir com nossos filhos e a cantar em nossas festas e a fazer dançar os nossos espíritos chapiri. Sabemos que eles permanecem ao nosso lado na floresta e continuam mantendo o céu no seu lugar.